Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu faço parte da turma 3A do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSU, campus Sapucaia do Sul. Na disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento de Sistemas Computacionais, eu vou apresentar hoje para vocês sobre o padrão de projeto estrutural, o Decorator. Aqui a gente tem o nosso sumário. Então, como primeiro tópico, a gente vai ter a introdução, o que é o padrão Decorator. Segundo, o propósito e a função, envolver e estender. Terceiro, quando usar, o problema da herança. Quarto, o exemplo, o nosso primeiro exemplo, que vai ser o contexto e o componente base. Quinto, o segundo exemplo, que vai ser implementando os decoradores. 6, as vantagens e desvantagens. 7, as considerações finais. E por último, a nossa dinâmica para fixação. Introduzindo então o que é o padrão Decorator. Como definição, a gente tem que ele permite adicionar novas responsabilidades a comportamentos, a um objeto individual de forma dinâmica e transparente, sem alterar o código das classes existentes. Então, a gente consegue adicionar sem alterar o objeto em si. Como princípio-chave, ele é uma alternativa flexível à herança para estender as funcionalidades e promover uma composição sobre a herança. Aqui no quadro abaixo, a gente tem uns exemplos mais dinâmicos, digamos assim. A gente tem aqui no quadro 1 uma pessoa que ela está sem roupinhas e apresenta estar com frio. Então, no segundo quadrinho, a gente já tem a pessoa com um casaco. Quando a pessoa está com frio, a gente adiciona um casaco. Isso é basicamente um exemplo mais concreto do nosso padrão Decorator. Então, a gente tem a nossa base, que é uma pessoa com frio, e se ela está com frio, a gente adiciona um casaco, que vai ser o nosso decorador. E se a pessoa ela estiver com frio e estiver chovendo, então a gente vai adicionar dois decoradores. Vai ser o casaco e uma capa de chuva. Então, no caso desse exemplo, a gente tem a nossa base e os decorators, nossos decoradores, que vai ser o casaco e a capa de chuva. Propósito e função, o envolver e estender. Então, o decorator, para que ele serve? Ele é o principal, tem como principal objetivo, o envolver um objeto original com um ou mais objetos decoradores, que adicionam funcionalidades antes ou depois da chamada do método original. Então, ele utiliza objetos que envolvem outros objetos, mantendo a mesma interface. Aqui a gente tem uma tabela para representar melhor como funciona. Então, a gente tem o component, que seria as nossas regras, a nossa interface. O concrete component, que aqui no nosso exemplo pessoal seria a pessoa sem as roupinhas. O base decorator, que é a peça classe que implementa a interface. Então, qualquer decorator que a gente for usar, qualquer tipo de decoração, precisa dessa base. E o concrete decorators, que no nosso exemplo seria as roupas, ou seja, o decorador. Uma questão importante que a gente tem que lembrar é que no mesmo exemplo das roupinhas, como a gente usa na vida real, a gente consegue colocar uma roupa e tirar ela. Mesmo exemplo a gente pode usar no decorator. Então, essas roupinhas, elas estendem a função básica de se aquecer. Elas não modificam a pessoa em si, elas apenas estendem a função. Então, elas não fazem parte essencial de você ou da pessoa. Elas podem ser removidas a qualquer momento. Quando usar e o problema da herança. Então, a herança e o decorator são questões diferentes.
Como utilizando os exemplos, né, da vida real, a gente pode levar em consideração que uma herança é uma herança genética. Então, se você nasce com um olho azul, você não consegue modificar de forma natural, digamos. E o decorator, ele é uma decoração, um acessório, alguma coisa que a gente coloque. E a gente pode remover depois, que a gente vai adicionar caso haja necessidade. Um problema da herança que faz com que a gente use o decorator é que se a gente usar a herança para adicionar funcionalidades, a gente vai ter que criar uma nova subclasse para cada combinação e funcionalidade. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um sistema de notificações. Então, a gente tem notificador base, notificador SMS e-mail, e assim por diante. Nesse exemplo, né, a gente acaba criando várias novas subclasses. Isso leva a uma explosão de classes e código duplicado. O decorador ele resolve esse tipo de problema, então ele usa composição ao invés de herança. As funcionalidades são adicionadas em tempo de execução, permitindo qualquer combinação, sem criar novas classes para cada variação. Então, isso anula o nosso problema que teria com a herança. Aqui a gente tem o nosso exemplo. Eu vou usar a Java para explicar. Mas basicamente é como eu tinha mostrado antes na tabelinha. A gente vai ter o nosso interface component, que define o comportamento base da nossa interface. No caso aqui da pessoinha, né, seria o proteger do frio. O concrete component, que representa a pessoa sem as roupinhas adicionais. Seria a pessoinha sem nada, seria uma pessoa com frio no nosso contexto. E aqui a gente vai para o exemplo já implementando os decoradores, que seria a nossa base do decorator. A gente tem o decorador abstrato, que é a base para todas as roupinhas. Então, todo decorator que a gente for adicionar, a gente precisa dessa base. E a gente tem o decorador concreto, que no caso aqui eu coloquei só um, que seria o casaco. Mas a gente pode adicionar, né, tanto como eu tinha falado antes, uma capa de chuva, uma calça, uma luva, enfim, entre outros decoradores. Aqui a gente tem um pouquinho das vantagens e das desvantagens do decorator. A gente tem os pontos positivos, que seria mais uma questão de flexibilidade e reutilização, porque né, ele a gente pode remover as responsabilidades em tempo de execução, então ele torna mais flexível e reutilizável. Ele também utiliza o Open Closed, ou seja, ele estende o comportamento de um objeto, ele é aberto para extensão, sem modificar o código, fechado para modificação. O nosso sistema de Open Closed, aberto para extensão, fechado para modificação. Ele também evita o uso de herança, né, em determinados momentos, o que evita a explosão de subclasses. A gente também tem os nossos pontos negativos, que o nosso primeiro tópico, né, é que ele tem muitas classes. Então, apesar de evitar essa questão de herança de gerar muitas subclasses, ele acaba assim gerando muitas classes. Essas classes, né, por ter muitas, dependendo do meio que for utilizado, ele pode tornar uma leitura um pouco difícil. E justamente por ter essa leitura difícil, ele acaba dificultando a nossa depuração. Outro problema que o decorator tem é a remoção da decoração. Pensando no exemplo da pessoinha, para facilitar a compreensão, a gente tem a pessoinha, tem um casaco, a gente pode remover o casaco com facilidade. Mas, digamos que ele seria meio difícil de ser removido do guarda-roupa dentro do código. Porque justamente por causa da depuração é mais complicado para tu mexer no código, então apagar esses dados pode gerar algum transtorno. Então a remoção da decoração é um pouco complicada.
Chegando então para as considerações finais, a gente pode concluir, né, que o padrão Decorator é uma ferramenta poderosa para estender funcionalidades de uma forma flexível e dinâmica, justamente por causa dessa questão toda de reutilização. Ele adere ao princípio do aberto-fechado, ou CP, e é ideal quando a herança levaria a uma hierarquia de classes complexa e inflexível, essa explosão de subclasses. Então, saber quando aplicar o Decorator é fundamental para construir sistemas modulares, flexíveis e de fácil manutenção. É muito importante, né, que a gente saiba como utilizar, porque ele sim tem defeitos. Então, dependendo do contexto, talvez não seja a melhor opção, mas quando sim é uma boa opção, é ótimo que seja usado para causa da flexibilidade, por ele ser tão dinâmico, né? E principalmente por causa da fácil manutenção, quando for uma questão de ele ser bem utilizado. Finalizando a explicação, agora a gente vai começar o nosso Game Time, o nosso jogo de fixação. Ele vai ser dividido em 4 perguntas de verdadeiro ou falso. Então eu vou ler a pergunta, deixar um tempinho para você pensar. E já vou vir com o resultado e também com uma explicação do porquê desse resultado. A nossa primeira pergunta é: o Decorator permite adicionar comportamento sem alterar a classe original? Essa pergunta é verdadeira ou falsa? Para quem respondeu verdadeiro, meus parabéns. O Decorator permite sim adicionar um comportamento sem alterar a classe original. A partir do momento que tu adiciona o Decorator, ele não vai alterar a classe original, ele só vai decorá-la. A segunda pergunta é: no exemplo das roupas, as peças elas fazem parte fixa da pessoa? Verdadeiro ou falso? Para quem respondeu falso, está correto. A mesma questão, considerando a vida real, as roupas elas não são parte fixa de quem nós somos. A gente consegue remover e colocar de novo. E a mesma questão com o Decorator. A gente pode remover e colocar de volta. A terceira pergunta é sobre o padrão Decorator exige que todas as funcionalidades sejam definidas no início do projeto. Verdadeiro ou falso? Para quem respondeu falso, está correto. O padrão dele Decorator ele não exige que todas as funcionalidades sejam definidas no início do projeto. Inclusive, a gente pode, por exemplo, remover uma responsabilidade em tempo de execução. Então, ela não precisa ser adicionada no início, ela pode ser desenvolvida ao longo do projeto. A quarta pergunta, perdão, é possível aplicar vários decorators em um mesmo objeto? Verdadeiro ou falso? Acredito que aqueles que responderam verdadeiro prestaram atenção no exemplo do começo. Na nossa pessoinha, né, que estava com frio e também estava chovendo. Então a gente adiciona o casaco e a capa de chuva. Então sim, a gente consegue aplicar vários decorators em um mesmo objeto. A gente pode decorar uma pessoa com várias roupas e acessórios e o mesmo vale para o decorator. A gente consegue decorar o nosso objeto com vários decorators. Com isso, a gente chega ao final do nosso game. Então, game over. Eu espero que todos tenham prestado atenção
na explicação e tenham conseguido responder de forma adequada às perguntas. Terminando o game, então a gente também termina a nossa apresentação. Eu agradeço demais por ter assistido até aqui. Muito obrigada e até a próxima. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Eu faço parte da turma 3A do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, IFSU, campus Sapucaia do Sul. Na disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento de Sistemas Computacionais, eu vou apresentar hoje para vocês sobre o padrão de projeto estrutural, o Decorator. Aqui a gente tem o nosso